A paz do Senhor para todos, boa noite. Eu estou passando aqui para compartilhar com vocês uma passagem da Bíblia, que está no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia Sagrada. Êxodo, o capítulo 20, eu vou ler o versículo 2, 3, 4 e 5. E o 6, tá bom? Vou ler do versículo 1 ao 6. E se você tem uma Bíblia aí, pegue ela, assim você vai poder estar acompanhando a leitura da Bíblia, que diz assim, espera só um pouquinho, os 10 mandamentos. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Egito, ele simboliza o mundo. Quando o Senhor Jesus nos salva, nós temos um encontro com Ele. Então, o Senhor Deus, Ele espera que a gente não volte para trás, né? Então, tirar do Egito é tirar do mundo. Quando a pessoa abandona os vícios, abandona aquela vida miserável que ele levava antes, e ele tem um encontro com Cristo, ele passa a viver uma novidade de vida, né? Uma vida nova com Cristo. O versículo 3 diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Não é para termos outros deuses diante de quem? De mim quem? De Deus, né? Versículo 4, ele continua: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então ele diz que não é para ver nenhuma imagem de escultura, nada, nenhuma imagem de escultura, nada relacionado ao céu, à terra, o mar, nada. Adiante ele continua, versículo 5, não se encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, o Senhor Jesus, o nosso Deus, ele usa de misericórdia com aqueles que o amam e guardam mandamentos do Senhor. E um dos mandamentos do nosso Deus é esse, que nós não devemos nos encurvar diante de nenhuma imagem de escultura. Nós não devemos idolatrar, né? E não é só imagem de escultura, não. Idolatrar casa, carro, alguém da família, idolatrar um amigo, um pastor. Idolatrar qualquer coisa que você coloque acima de Deus, você está idolatrando. E quando você entra por esse caminho da idolatria, você está pecando. Ah, mas por que eu estou falando sobre esse tema agora, né? Eu tenho visto muitas igrejas aí, denominações, não sei nem se pode falar assim, seitas, né, ao certo, que andam cantando os hinos evangélicos das nossas igrejas, andam falando de Jesus, sim, eles andam falando de Jesus, e praticamente imitando os evangélicos, imitando o povo de Deus, imitando os pastores. Mas nós sabemos quando Deus está no negócio e quando Ele não está no negócio. Porque, primeiro, falar em línguas estranhas não é ensinado por pastor nenhum, por ninguém da igreja evangélica. É algo que vem de Deus. Quando você lê aquela passagem da Bíblia, onde Jesus diz assim para eles: olha, mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder de Deus. Então, o batismo no Espírito Santo é quando a pessoa busca e vem de Deus, não é nada ensinado pelo homem. Tudo que não tem respaldo bíblico não vem de Deus. Então nós vemos muitas pessoas abrindo aí igrejas, enganando o povo, e o povo vai, né? Muitos vão porque eles não querem largar sua cervejinha, suas baladas, eles não querem uma mudança de vida, eles querem que Deus aceite eles com todas as suas patifarias.
Eles não querem se sacrificar para servir a Jesus, não, eles querem que Jesus aceite eles, tendo suas amantes, frequentando motel, desrespeitando a família, né? Eles querem servir um Deus assim, um Deus que vale tudo, eles não precisam mudar nada, eles continuam vivendo como bem entende, da maneira que eles querem. Então por aí a gente já vê que não tem respaldo bíblico, porque aqueles que vêm para o Senhor Jesus, eles têm mudança de vida. Se ele bebia antes, se ele antes se embriagava, ele não vai mais fazer isso. Se ele fumava, se ele se drogava, ele não vai mais fazer isso, ele ou ela. Se antes desrespeitava pai, mãe, desrespeitava a família, isso cessa, isso acaba. A mudança de vida. Se antes não respeitava o vizinho, não respeitava seus colegas de trabalho, se antes não levava uma vida correta, ele passa a viver uma vida correta. Sabe, aquela vida que não precisa ninguém ficar chamando a sua atenção, porque você sabe exatamente o seu devido lugar, como um homem de bem, como que tem que ser a sua vida, a sua índole, uma mulher de bem. Então, mas hoje em dia as pessoas querem servir a Deus, eles querem que Deus aceite eles tomando suas cachaças, cervejinha, indo para motel, traindo seus cônjuges, espancando esposa, espancando filhos, com ódio de ar, com raiva de fulano, querendo matar cicrano. Eles querem servir a Deus assim. Querem servir a Deus dessa maneira. Ai, porque Deus, ele quer o nosso coração. Não, se Deus, ele quisesse somente o meu e o seu coração, ele não teria enviado o seu filho Jesus para morrer na cruz por nós. Acho então Jesus veio aqui, fez tanto milagres, maravilha, carregou uma cruz pesada que não era dele, era nossa. Foi coroado com uma coroa de espinho, uma lança o transpassou, colocaram cravos em suas mãos, em seus pés, porque ele só queria o meu e teu coração. E nos diz ainda que ao terceiro dia Jesus ele ressuscitou, ele disse, vou para o meu Pai, mas vos enviarei o Espírito Consolador, que é o Espírito Santo. E muitas pessoas falam Espírito Santo e nem sabem quem é o Espírito Santo, né? Eu vejo aí igrejas cantando os nossos hinos evangélicos e eles dizem, quem fez foi o padre fulano, quem fez... Imagina, já cantava já desde criança, corinhos, hinos, que hoje em dia as igrejas católicas estão cantando. Nas igrejas evangélicas nós já cantávamos. Eu nasci e me criei no evangelho. Então é preciso, se você está pregando a palavra de Deus, está falando de Jesus, agora você precisa dar um passo muito importante, que é abandonar a adoração aos ídolos. O salvo, aquele que aceita Jesus, ele não precisa mais carregar ídolos, imagens de escultura, ele não precisa ter na sua casa, nem tatuado na sua pele, nem pendurado no seu pescoço, nem no canto da sua casa, porque se você realmente crê em Jesus Cristo, a glória, toda a honra e toda a glória deve ser dada ao nosso Deus, porque ele diz que ele não divide a glória dele com ninguém. Então pense nisso, medite na palavra de Deus. Aceite Jesus Cristo como seu Salvador, porque somente ele tem poder para salvar, perdoar nosso pecado e nos levar para o céu.